Na China, existe um conjunto de cavernas tão grande, tão preciso e tão misterioso que parece ter sido construído por uma civilização esquecida. Elas não foram feitas pela natureza. Foram escavadas por mãos humanas, pedra por pedra, há cerca de 2000 anos. E o mais estranho, nenhum texto histórico conhecido explica quem as construiu, por que construiu, ou como uma obra tão gigantesca desapareceu da memória. Estas são as cavernas de Longyu, escondidas sob colinas e antigos lagos na província de Zhejiang, no leste da China. Durante séculos, os moradores da região conheciam apenas poços profundos e lagoas que pareciam não ter fundo. Em 1992, agricultores decidiram esvaziar uma dessas lagoas com bombas d'água para descobrir o que existia abaixo. A água desceu durante dias, e no lugar de um fundo de terra, apareceu uma entrada escura para uma câmara colossal. Ela não era uma caverna natural. Suas paredes tinham marcas paralelas de cinzel, pilares esculpidos e tetos planejados. O primeiro achado levou à descoberta de outros. No total, foram identificadas 24 cavernas artificiais no complexo de Longyu. Juntas, elas ocupam mais de 30.000 metros quadrados de espaço subterrâneo. Algumas câmaras são do tamanho de prédios inteiros. Certas salas chegam a ter quase 20 metros de altura. Mesmo assim, seus pilares ficaram de pé por mais de 2 milênios. Cada parede tem sulcos inclinados, repetidos em um padrão quase perfeito. Não parecem marcas aleatórias. Parecem parte de um projeto técnico. Os construtores removeram uma quantidade gigantesca de rocha. Estimativas falam em aproximadamente 1 milhão de metros cúbicos de material. Isso exigiria milhares de trabalhadores, organização, ferramentas, alimento, transporte e anos de trabalho contínuo. Porém, os relatos históricos chineses conhecidos não registram essa obra. Não há uma inscrição que diga quem deu a ordem ou qual era seu propósito. Fragmentos de cerâmica encontrados no local sugerem relação com o período da dinastia Han Ocidental, entre 206 a.C. e 23 d.C. Por isso, a hipótese mais aceita é que as cavernas tenham cerca de 2000 anos, mas a data exata da escavação ainda é debatida. Uma possibilidade é que fossem pedreiras. A rocha retirada poderia ter sido usada na construção de cidades, muralhas e estradas. Mas essa explicação deixa perguntas. Se eram apenas pedreiras, por que preservar pilares tão cuidadosamente? E por que criar câmaras com aparência tão organizada? Outra teoria diz que poderiam ser armazéns subterrâneos, protegidos da chuva, de invasores e das variações de temperatura. Alguns imaginam um palácio enterrado, um santuário, túmulos, instalações militares ou locais para rituais. Nenhuma dessas hipóteses possui prova definitiva. Não foram encontradas ferramentas em número suficiente, inscrições explicativas, nem restos humanos que revelem os autores do projeto. A ausência de entulho também impressiona. Se tanta pedra foi removida, para onde ela foi levada? O destino desse material continua incerto. O trabalho exigiu conhecimento do tipo de rocha e de estabilidade. Um erro no cálculo dos pilares poderia provocar o desabamento de uma sala inteira. Mesmo separadas por paredes estreitas, as cavernas parecem ter sido escavadas sem romper umas nas outras, um feito de precisão extraordinária. Algumas câmaras contêm degraus, corredores, piscinas e estruturas que parecem ter sido planejadas para uso humano, não apenas para extração de pedra. Ainda assim, cuidado com o exagero. Não há evidência de alienígenas ou de uma civilização perdida. O mistério real é humano e arqueológico. Longyu mostra que povos antigos eram capazes de executar obras monumentais que, por razões desconhecidas, podem desaparecer dos documentos.
Hoje, algumas cavernas podem ser visitadas. Elas permanecem como uma lembrança silenciosa de um projeto que a história escrita esqueceu. Quem esculpiu Longueuil? Uma oficina de pedreiros, um governo local ou uma comunidade inteira? Por enquanto, as pedras não respondem. Se gostou desse mistério real, deixe o like e se inscreva.